Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual evangelho é mais voltado para a identidade da pessoa de Jesus? Alternativa A, Lucas. Alternativa B, João. Alternativa C, Marcos. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, João. O Evangelho de João apresenta uma visão diferenciada da vida de Jesus, pois se preocupavam em mostrar quem era o Messias e como ele viveu na terra. João era filho de Maria e José, ou seja, meio-irmão de Jesus, e ficou conhecido como aquele a quem Cristo amava. Pergunta 2. Qual dos personagens abaixo teve a vida mais longa? Alternativa A, Lameque. Alternativa B, Adão. Alternativa C, Noé. Alternativa D, Matusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Matusalém. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5 versículo 27. Pergunta 3. Que homem foi levantado por Deus para profetizar contra Israel? Alternativa A, Jonas. Alternativa B, Joel. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Ezequiel capítulo 21 versículo 1 ao 3. Pergunta 4. Qual era o outro nome do profeta Josué? Alternativa A, Naum. Alternativa B, Esdras. Alternativa C, Sambalate. Alternativa D, Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Oséias. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Números capítulo 13 versículo 16. Pergunta 5. A Bíblia diz que Jacó tinha uma única filha. Qual era o nome dela? Alternativa A, Diná. Alternativa B, Judite. Alternativa C, Eliseba. Alternativa D, Zípora. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Diná. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Gênesis capítulo 34 versículo 1. Pergunta 6. Qual dos profetas abaixo tinha que manter as mãos levantadas para Israel prevalecer contra os inimigos? Alternativa A, Gade. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Agabo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Moisés. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Êxodo capítulo 17 versículo 11. Pergunta 7. De acordo com o profeta Isaías, quando Jesus voltar e estabelecer a paz, qual animal habitara com o cordeiro? Alternativa A, lobo. Alternativa B, serpente. Alternativa C, raposa. Alternativa D, leão. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, lobo. E morara o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitara, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías capítulo 11 versículo 6. Pergunta 8. Qual das esposas de Jacó teve mais filhos? Alternativa A, Zilpa. Alternativa B, Bila. Alternativa C, Lia. Alternativa D, Raquel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Lia. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morara o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon, e depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. Gênesis capítulo 30 versículo 20 e 21. Pergunta 9. Qual o nome da cidade fundada por Caim, depois que ele saiu da presença de Deus? Alternativa A, Canaã. Alternativa B, Enoque. Alternativa C, Sodoma. Alternativa D, Gomorra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Enoque. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 16 e 17. Pergunta 10. Qual dos personagens abaixo ficou embriagado? Alternativa A, Esaú. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, Enoque. Alternativa D, Noé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Noé. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Gênesis capítulo 9 versículo 21. Pergunta 11. Qual pecado do povo de Israel fez Jeremias profetizar que Deus poria fogo em suas portas? Alternativa A, avareza. Alternativa B, idolatria. Alternativa C, não guardar o sábado. Alternativa D, adultério. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, não guardar o sábado. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jeremias capítulo 17 versículo 27. Pergunta 12. Que profeta, mesmo depois de morto, ressuscitou um homem? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Natã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eliseu. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. 2 Reis capítulo 13 versículo 21. Pergunta 13. No livro de Provérbios, quem é comparado a um louco que atira brasas e flechas mortais? Alternativa A, o mentiroso. Alternativa B, o brincalhão. Alternativa C, o avarento. Alternativa D, o adúltero. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, o brincalhão. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Provérbios capítulo 26 versículo 18 e 19.
Pergunta 14. Quem cortou o cabelo de Sansão? Alternativa A, um homem. Alternativa B, uma escrava. Alternativa C, Dalila. Alternativa D, Jezabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, um homem. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Juízes capítulo 16 versículo 19. Pergunta 15. Que rei praticava adivinhação, feitiçaria e queimou o próprio filho em sacrifício? Alternativa A, Asa. Alternativa B, Josias. Alternativa C, Manassés. Alternativa D, Amon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Manassés. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. 2 Reis capítulo 21 versículo 11. Pergunta 16. Qual juiz de Israel era canhoto? Alternativa A, Eude. Alternativa B, Jefté. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Gideão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eude. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemin, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Juízes capítulo 3 versículo 15. Pergunta 17. Qual era o nome da profetisa que estava fazendo a igreja de Tiatira cair em pecados? Alternativa A, Talita. Alternativa B, Dalila. Alternativa C, Lilite. Alternativa D, Jezabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jezabel. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2 versículo 19 e 20. Pergunta 18. Que profeta tinha pena do rei Saul? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Pergunta 19. Qual profeta do Antigo Testamento previu que Jesus nasceria em Belém? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Amós. Alternativa D, Miqueias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governara em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Pergunta 20. Que homem matou um leão em um dia de neve? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Jonatas. Alternativa C, Benaia.
Alternativa D, Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Benaia. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. 2 Samuel capítulo 23 versículo 20. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse.